Hoje, 3/4/2023, oitavo F, famoso professor Robson. Vamos começar lá, pessoal. Na última aula, nós trabalhamos aquele material de recomposição, né? E agora a gente vai dar continuidade à apostila principal. Nós estávamos falando de contagem. Eu já havia colocado 2 exemplos, então eu coloquei mais um só para a gente lembrar do assunto e já fazer as questõezinhas que estão na página 55. Eu tenho a impressão que eu já passei esse exercício 55, mas vamos dar uma olhadinha lá, tá? Como é que funciona esses problemas de contagem? Então vamos lá. Em um restaurante, podemos escolher entre 3 tipos de salada. Como eu já sei que é um problema de contagem, eu já vou fazendo isso aqui, ó. Então, primeira coisa que eu vou escolher são 3 tipos de salada. Beleza. Segue a leitura. Entre 5 tipos de prato principal, tá? Então também tem que escolher o prato principal. Lasanha, churrasco, sei lá o que. Nesse restaurante é assim. Então, são quantos? Entre 5 tipos de prato principal. Como tem mais coisa para escolher, eu vou colocando aqui, ó. 4 tipos de bebida. Ok? E tem mais um ainda, que e 2 tipos de sobremesa. Escolhendo salada, um prato principal, uma bebida e uma sobremesa, temos quantas maneiras diferentes de formar a refeição? Pessoal, isso daqui que eu fiz é o tal do princípio fundamental da contagem que a gente estava estudando. Eu tenho que ver quantos são os eventos. Nesse caso aqui, faltou grifar, né? Tipos de bebida. E faltou grifar aqui tipos de sobremesa. São 4 coisas que eu vou escolher, então eu tenho 4 eventos. Quais são? Salada, prato principal, bebida e sobremesa. Escolhendo um de cada eles, veja bem, eu tenho 3 tipos de salada, então eu posso escolher 3 opções. Eu tenho 5 tipos de prato principal, então eu coloco 5 aqui. O exercício você basicamente tem que ver quantos são os eventos e como se comporta cada um deles, né? Salada posso escolher 3, prato principal 5, bebidas 4, tipos de sobremesa 2. E aí você só multiplica, tá? Eu vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil, ó. 3 vezes 4 dá 12. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 12 dá 120, tá? Pode fazer a conta em qualquer ordem que vai dar certo, ó. 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 4 dá 60. 60 vezes 2, 120. Então são 120 formas diferentes de eu formar isso daqui, tá? Se, por exemplo, tem 2 tipos de sobremesa, tem um e outro, já são 2 tipos, tá? Quando eu altero uma coisa, vai alterando todas as outras. Eu vou ter 120 maneiras de formar isso aqui de forma diferente. Ok? Pessoal, então na página 55, tentem fazer esses exercícios. Eu acho que vocês já fizeram, não fizeram não? Senhor, nós só fizemos um, professor, que passou no quadro. Não? Então página 55, jogo rápido. Professor, quer dizer que acho que tem 120 maneiras de formar o prato? Sim. Tem 3 saladas lá, de alface, de tomate e de rúcula. Você escolhe uma. Pode colocar a mesma coisa, só uma salada. E aí você vai modificando. Vão ter 120 formas diferentes. Jogo rápido. 1, 2 e 3. Sempre procura, pessoal, identificar esses eventos e multiplicar eles, tá? Ver como eles se comportam e multiplicar eles. Página 55, jogo rápido. Agora são 13h37. 3 exercícios, 15 minutos, é muito. 15 minutos, sim.
13h55 eu começo a correção. Então você tem até esse momento aqui para ganhar o ponto positivo comigo, tá? Bom, parte do exercício já está resolvido, mas quando a gente vai descrevendo, é isso aqui, ó, gente. Aqui eu tenho todos os pratos possíveis. Vamos contar, acho que Então, tem duas opções de salada, tomate e alface. Tem 3 tipos de carne: boi, peixe, frango. Boi, peixe, frango. 2 tipos de sobremesa: doce de leite e bolo de chocolate. Então aqui está descrito todos, ó. É só seguir a setinha e você vai ter os 12 casos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. São os 12 casos aqui, ó. Tá? Ficou feio minha bolinha aqui. Agora ficou bonitinho. Ok? É dessa forma que a gente consegue fazer essas descrições de uma forma mais rápida, para não ter que ficar escrevendo tudo o tempo todo. É as duas aqui, né? Uhum. Elas estão no lugar errado aqui. Não era pra estar ali. Vamos lá. Questão 2. A questão 2 já acaba com um pouco com essa história de ficar descrevendo, até mesmo porque vai dar um número muito alto. Mas a questão, pessoal, a gente precisa ler e começar a entender, ó. Considere uma avaliação que tem 6 questões. Lembra aquela história que eu falei para vocês de saber quantos eventos são? São 6 eventos. Eu vou ter que responder 6 questões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De múltipla escolha. E cada questão apresenta 3 opções. Todas elas vão apresentar 3 opções. Então eu vou responder a primeira questão. Tem quantas opções? 3. A segunda questão? 3. A terceira, 3. A quarta, 3. Isso aqui é um vezes, tá? 3 e 3. E aí é só multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. 81 vezes 3 dá 243. Tem mais alguém conversando ali atrás, tem um grupo, mas tem mais gente falando alto. 43 vezes 3 dá 600. Isso. E aí fazendo toda essa multiplicação... 727. Eita, eu estou ouvindo voz de menina. Não é aqui agora. Ah, é aqui ainda. Meu Deus. Professor, não é 29 não? Vocês falam alto. Mesmo cochichando, a voz de vocês destacam demais. Professor, não é 729? 729. O barulho me incomodou aqui, me atrapalhou. Então, alternativa C. De credo. Ok? Bora lá, questão 3. Pessoal, de novo, a única coisa mais chata desse exercício é que você tem que ficar contando. E a primeira parte ainda tá fácil, porque ela colocou 5 bolinhas. Mas os outros você tem que ler e ir anotando no dedo, ou fazendo um risquinho assim, ó, sabe? Porque senão a gente se perde mesmo. Vamos lá. Devido à pandemia ligada à Covid, muitos respiradores, eu acho que deveria ser máscara aqui, foram desenvolvidos e recomendados para os mais diferentes tipos de situações. Para os respiradores, temos basicamente 3 elementos. Se tem 3 elementos, onde que eu coloco esses 3 elementos? Vou colocar aqui, ó. Eu vou ter 3 situações para eu multiplicar, que podemos constituí-la. A camada filtrante, que pode ser de tanto faz qual que são. Para nós o importante é separa as duas, por favor. Senta com ele, senta com outro, você que está sem livro, mas não senta junto. Então para nós tanto faz se é 1, 2, 3, se é de algodão, se é de TNT. O importante é que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3,
4, 5. Coloca 5 aqui. 4. Quanto à fixação, pode ser realizada a fixação atrás da orelha. Então, uma atrás da orelha. Atrás da cabeça. 2. É uma ou outra. Então, tem 2 opções. Quanto ao clipe nasal, ou seja, o terceiro elemento aqui é o clipe nasal. Onde que vai prender aqui no nariz? Pode ser que não haja. Então, é uma. Pode ser uma linha metálica fina. 2. Uma linha metálica grossa. 3. Ou fibra mais resistente. 4. Acabou. É essa conta que eu tenho que fazer. Então, o mais difícil nessa conta toda é justamente você identificar como que funciona cada uma delas. Porque essa continha aqui é fácil. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. Agora, se você não entende como que funciona o princípio fundamental da contagem, esse exercício se torna impossível. Porque mistura muito nome. Eita, meu computador voltou, nem sempre ele faz a bolinha bonitinha. Agora fez. Tá? Então, alternativa A. A de agora vai. Agora vai. É, a de agora. Bom, dito isso, pessoal, vamos mudar de página. A de alternativa. Página 56. Aqui tem umas questõezinhas que eu vou passar depois da 1 a 4 de atividade. Talvez para casa. Pessoal, nós vamos falar agora a respeito de anagramas. O título lá, deixa eu até pegar a apostila. Esse meu mouse, página 56. Mas independente disso, só vou copiar e colar aqui, tá? Como eu estou gravando, essas partes quando eu mudo de página não aparecem na gravação, tá? Mas eu só estou pegando e colando aqui para a gente pegar o título do jeitinho que está no livro. Alguém já ouviu falar alguma vez de anagramas? Não. Deixa eu me animar um pouquinho. Tá ruim, mas tá bom. Vamos lá. Pessoal, para resolver essa questão de anagramas, já vou explicar para vocês o que é. A gente usa já um sistema de permutação de elementos sem repetição. Ok? A gente já vai usar esse conceito de permutação. Mas para a gente entender, deixa eu pegar uma palavra fácil aqui. Imagina a palavra lua. Quantas palavras, tendo sentido ou não, eu posso escrever com essas 3 letras? Luana. Ah, meu Deus. Bom, vamos lá. Luana já teria um N aí que não tem lua. Mas a ideia é que ele tenha só 3 letras e só tenham essas 3 letras, o L, o U e o A. Então, por exemplo, com o L, começando com o L, eu só poderia alterar aqui, ó, o U e o A, né? Fica lá U. Lau, que seja. Se eu começar com o U, eu só tenho 2 opções, ó. Ou vai ficar Ula, ou Uau. Uva. Nada a ver, não tem um V aí, né? Começando com a letra A, eu vou ter ALU ou AUU.
L. Mas a árvore, professor. Ok? Cada um desses aqui é um anagrama. Então presta atenção que vocês estão brincando aí e estão deixando de entender como é que funciona isso daqui. Cada um deles é um anagrama. No caso, eu tenho 6 anagramas. O que é um anagrama? São palavras formadas com determinadas letras, tá? Tendo sentido ou não. Dessas aqui, a única que ficou com sentido foi lua. Ok? Bom, com 3 letras, é bem tranquilo de você descrever todas elas. Mas se a gente pegar uma palavra maior, as coisas já ficam bem mais difíceis. As coisas já ficam bem mais complicadas. Geralmente, quando tem muitas, a gente não costuma pedir para o aluno descrever todas as letras. Até mesmo porque, por exemplo, uma palavra que tem 7 letras diferentes, ela vai ter, salvo engano, 5.040 anagramas diferentes. Como é que você vai escrever 5.040 anagramas diferentes? Tem como fazer anagramas com coisa da árvore? Sim. Pessoal, então assim, a ideia agora é a gente chegar nesse valor aqui, ó, sem ter que necessariamente eu escrever todos eles. Porque igual eu falei, vai ter palavras grandes, tá? Só uma observaçãozinha. Por enquanto, tudo que a gente vai fazer é sem repetição. Todas as palavras que eu for colocar aqui, ela não vai ter letras repetidas, tá? Isso daí, na hora da gente fazer a contagem de anagrama, modifica um pouco o resultado. A gente tem que levar em consideração, e é uma continha um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais diferente. Ok? Então vamos lá. Por exemplo, de novo, só nessa turma que acontece isso. O quê? Oxe, o Rodrigo nem tá aqui. Ele saiu agora. Saiu? O Rodrigo. Saiu o Rodrigo e a Fernanda. Deixava de time, sim. O Gente, Rodrigo tinha a professora saído. quer explicar alguma coisa, gente. Ai, ai. Pessoal, então presta atenção. A gente vai entrar agora no conceito de permutação, tá? Reparem, 4 letras, nenhuma se repete. Se tem 4 letras, minha palavra, qualquer palavra que eu for escolher, a gente vai usar aquele conceito de princípio fundamental da contagem. Se eu quero saber quantas palavras diferentes eu posso usar, eu vou pensar na seguinte forma: o primeiro espaço aqui é a primeira letra. Quantas opções eu tenho diferentes? Ok? Eu posso escolher o A, eu posso escolher o N, eu posso escolher o O, eu posso escolher o R. Sim ou não? Compreenderam até aí? Tá? Bom, quantas eu posso escolher aqui para essa segunda letra? 3. Por que não 4? Porque um eu já usei, eu não posso repetir. Os anagramas não têm letras repetidas, então eu só posso usar uma de cada. Isso faz com que aqui seja 2 e, obviamente, aqui seja 1. Quando eu faço um número e vou multiplicando com o seu antecessor, com o seu número menorzinho aqui, até chegar no 1, o nome disso aqui é permutação. Na matemática tem até um símbolo especial para isso, é uma conta que a gente faz.
tá? Não tem no livro, mas eu já vou adiantar para vocês. É assim, ó. 4 e uma exclamação. Essa exclamação, a gente chama ela de fatorial. Quando eu coloco 4 fatorial, o jeito de resolver é esse aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2. 4. Então veja bem, aqui já começa com 4 letras, já começa a ficar chatinho de você ficar expondo todas as palavras, todas as situações, todos os anagramas da palavra amor. Já fica um negócio meio chato, porque são 24. Agora, invariavelmente, todo mundo copiou até aí? Invariavelmente as coisas complicam um pouquinho mais. Ninguém está copiando? Eu copiei. Mas eu estou passando no coisa aqui para quem? Nós vamos continuar estudando sobre as calculadoras? Quem falou que eu não copiei? Você copiou agora. Tá chovendo? Não, tá caindo. A caixa ficou molhada. Tá bom? Deve ser. Já copiei tudo, professor. Permutação, professor. Permutação. Quando eu tenho uma numeração que começa com qualquer número e ele vai multiplicando com o seu anterior sucessivamente até chegar no 1, o nome disso é permutação. Tá? Nós permutamos o 4. A gente até pode falar que o 4, permutação é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Começam com William, abaixa a cabeça aqui. Olhando pra boca. Olhando pra boca, William. Não, que aqui? Não. Tá, independente, vamos lá. Enquanto estiver chovendo meio fraquinho, ainda dá pra dar aula. O problema é quando cai aquelas pancadas aqui, fica um barulho danado. Aí é difícil de... Mas ainda tá de boa. Quando cai pancada mesmo, aí se eu falo, nem eu escuto o que eu tô falando. Pessoal, jeito mais fácil de fazer esse tipo de conta ainda é aquele princípio fundamental da contagem. Mas vão tendo situações e situações, tá? De forma que de vez em quando vão aparecer algumas coisinhas mais complexas, bem mais difíceis, você tem que pensar, tá? Esses exercícios de anagramas, eles começam facinhos e depois a pessoa começa a colocar situação, chega uma hora que você tem que pensar muito bem o que você está fazendo, senão você não chega na resposta. Tá? Daqui a pouco nós vamos fazer alguns exemplos aqui do livro, vocês vão ver que não é tão fácil quanto parece. Pelo contrário, é bem complicadinho. Vamos lá. Ó, então considerando a palavra amor, quantos deles começam com a letra R? Isso se torna bem fácil, ó. Coloca. Coloca a letra R. Quantas letras eu posso colocar aqui? Mais 3. E aqui? 2.
E aqui? Uma. Então são 6 anagramas. Então veja bem, como são 6, pouquinho, vou descrever elas. Eu poderia colocar o R, deixa eu só pensar aqui, né? Amor. Então vamos começar com A, M, O. A, O, M. Agora trocando essa segunda aqui. Em vez de A, vamos colocar O. Terminar com as vogais. Então, pode ser MA, pode ser AM. Por que você colocou 3 mesmo? Já são 4, né? Então agora R, M. Pode ser AO, RM, opa, O, A. É impossível achar outra. Se você achar outra, vai repetir. Os 6 anagramas descritos aqui em cima que são possíveis estão aqui, ó. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Mais uma situaçãozinha. Quantos desses anagramas tem as vogais juntas? Tem uma coisa, rabiscou alguma coisa aqui que não era para rabiscar. Pessoal, esse tipo de problema, às vezes com vogais A, E, I, O, U, outras vezes com consoantes. Tudo que for diferente de vogal é consoante, tá? Invariavelmente vai cair nas questões de vocês. Quando acontecer dessas vogais serem juntas, no caso de amor, pode ser A e o O, tá junto, ou pode ser O e A. O fato é que você vai considerar essas duas letras como uma só, porque elas têm que estar juntas. Então, em vez de colocar 4 letras, você vai colocar 3. Por que 3? Porque o A e o O tem que estar junto. Então, você pode colocar o R aqui, você pode colocar o M aqui. No terceiro espaço, necessariamente, você vai ter que colocar as duas vogais, que elas têm que estar juntas, tá? As contas geralmente ficam mais fáceis assim. Aí, é o seguinte... Existem várias formas da gente pensar. A primeira, eu pensando dessa forma, se são 3 opções, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. Por que 3? Deixa eu apagar o 3, o 2 e o 1. Por que 3? Porque eu posso colocar o R, eu posso colocar o O e o A, ou eu posso colocar o M. Então 3 vezes 2 vezes 1. Deu 6. Bom, mas não são só 6, porque aqui eu só considerei uma dessas situações aqui, ó. Aí eu tenho que fazer a outra. Vamos supor aqui que o A e o O juntos. Mas vamos considerar agora o O e o A juntos. Então, de novo, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. São mais 6. Nesse caso, eu até coloquei um sinalzinho de mais aqui. Deixa eu colocar o sinalzinho de mais para cá. Nesse caso,
Eu tenho então 12 anagramas. Um jeito fácil de fazer também. Tá? Você vai vendo situação por situação. Há uma maneira diferente também de você fazer uma permutação, tá? Se você vai falar, aqui é uma consoante, aqui é outra consoante, aqui é a vogal. A vogal, eu tenho duas opções. Eu posso ter O, I, A e I, U, né? São duas, então seria fatorial de 2. Ou duas opções. Então você pode fazer de uma vez só, 3 vezes 2 vezes 2. Você considerando que a vogal você tem duas opções para trocar. A permutação de dois elementos, tá? Mas enfim, vamos fazer mais um. Vou propor um exercício só para vocês tentarem fazer. E aí a gente vai pro livro daí. Vamos fazer assim, ó. Considere a palavra parecis. Eita, isso daí vai ter muito isso. 1. Quantos são os anagramas? Aí vamos fazer um 2 e um 3 aqui só. 2. Quantos anagramas começam com consoante? E 3. Fácil, aqui vai gerar mais de uma forma de resolver, mas vamos lá. Quantos? Letra tá linda demais. Anagramas Eu não entendi muito bem não, professor. começam com vogal. Mais ou menos. Ah, eu acho que a primeira é mais fácil. Sim. A unidade 2 e até onde eu chegar da unidade 3 essa semana. Eu acho que só não vai cair probabilidade. Probabilidade ficaria para a próxima semana. Mas quinta-feira, quando a gente tiver aula, eu já fecho o assunto. Então, os anagramas de parecis 7 letras, só permutar o 7, né? 7 vezes 6, vezes 5, subir correndo, tô sem ar. 4, Por quê? véi, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Já fizeram a conta? Deu? 5.040. Essas permutações a gente meio que decora com o tempo, tá? E aí depois a gente só vai fazendo os casos mais difíceis. Por exemplo, a gente já viu permutação de 3 dá 6, permutação de 4 dá 24, permutação de 5 vai dar 120, permutação de 6 vai dar 720, tá? Permutação de 7 a gente acabou de ver, dá 5.040. Agora, quantos desses casos, desses 5.040 casos, começam com consoantes? Isso daqui já dá um pouquinho mais de problema. 2.800. Ó, vamos ver se é, hein? Um jeito de pensar é o seguinte: começam com consoantes. Vou pegar a primeira consoante aqui, ó. P. Sobra o quê?
6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que dá quanto? 2.160. Não, dá tudo isso não. 6 vezes 5, 30. Deixa eu pegar a calculadora para vocês verem a cotona. Professor, isso daí eu não consegui. Calma, gente. Vocês estão muito bravos. Muito. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que nem precisava, né? 720. Tá ali. Calma. Calma. Não tem só o P de consoante. Além do P, parecis, vai ter o R, vai ter o C e o S. Boa. Todas elas, a conta é a mesma. Ele só vai somar no final, né, professor? Sim. 720. Ou seja, para eu saber o total, é só eu somar isso daqui. Vou pegar a calculadora mais uma vez, vou fazer vezes 4. 720 vezes 2.880. Caraca, deu certinho. Sim. Eu descobri que eu acho que eu Bom, tem uma outra forma de fazer que a gente não precisa fazer, não sei se tantas contas, mas tem uma outra forma de fazer. Deixa eu pensar aqui. Cadê minha ferramenta? Puxar um pouquinho para baixo. Pegar uma outra cor. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Cadê minha calculadora? Pra 3 por 5 é fácil? Uma outra forma de fazer é usar o princípio fundamental da contagem. Acho que vai dar na mesma aqui, né? Então você ia colocar os 7 risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Começa com vogal, aliás, começa com consoante. Então 4. Tá? Colocou uma consoante, você tem 6 letras. 5, 4, 3, 2 e 1. Você vai chegar no mesmo 2.880 anagramas. Tranquilo? Bom, a outra, agora a gente tem duas formas de fazer, tá? Ou eu posso fazer o mesmo cálculo, ou assim, tá? Ou seja, parecis, 3 vogais? Parecis, A, E, I, né? Ficaria, por exemplo, 3 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou você pode fazer o seguinte também, ó, você pega as duas respostas anteriores, 5.040, e subtrai 2.880, porque ou começa com consoante ou começa com vogal. Você calculou as consoantes, você pega o total menos o que começa com consoante, só pode começar com vogal. Já vai fazer essas duas contas, ó, 5.040 menos 2.880 dá quanto? 0, aqui empresta 1, vai ficar 49 aqui, né? 14 menos 8 dá 6, 1, 4 menos 2, 2. A gente vai fazer essa multiplicação
vai ter que dar 2.160. Vamos ver se dá mesmo. Vou pegar a calculadora de novo aqui, ó. Deu certinho, professor. Vamos lá. Vocês concordam que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente já fez a conta logo ali em cima dos 720? Aqui, ó. Cadê? Deixa eu puxar um pouquinho para cima. É, sim. Ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, deu 720. Falta o quê? Só multiplicar por 3. Não tô querendo que a minha calculadora suma. Então, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente sabe que dá 720. Até aqui dá 720. Falta o quê? Multiplicar por 3. Então, vamos lá. 720 vezes 3. Mesmo na calculadora, gente, isso aí faz com que a gente faça o cálculo mais fácil, né? 2.150, 2.160, 2.160. Se somar, ô professor, se somar os dois ali, vai dar 5.040. Sim, já foi feita a conta de menos, né? É isso. Deixa eu ver que horas são. Ixi, Jesus. Pera aí, agora não. Pessoal, para casa. A 2 foi a mais difícil aqui. Foi 37, professor. Isso mesmo. Você deixou nós. Se quer pra você que vai pra casa. Nós jogo rápido desde 57. Página 57 não é jogo rápido? Não. Tá sem nome, né? Deixa como jogo rápido. A página 65. Não, já vou colocar a data. É 58 também? Oxi, 58 não tem? 65? Você quase segurando a bacia. Você resolveu, né? Eu fui. Você não dá pra você focar no pena. E vai lá.